Olá, abençoado, olá, abençoada com todas as bênçãos. Neste momento estou aqui para cumprir uma promessa. Uma promessa que eu fiz para você de gravar um vídeo falando sobre este assunto impressionante que eu pensei que nunca eu iria precisar falar sobre isso, porque é uma coisa tão básica e tão natural e tão normal entender isso, que eu não sei como é que tem gente que não entende. Mas, antes de mais nada, uma saudação a você que pensa, a você que, mesmo talvez estando em alguma religião, você tem assistido os vídeos do canal e tem compreendido, tem sido iluminado para entender a verdade do Evangelho da Graça. Isso é uma coisa progressiva. Quando a gente pensa, a gente começa a crescer dentro daquele entendimento. E eu recebo que você tem este privilégio agora de crescer dentro do entendimento do Evangelho da Graça. Isso chama-se ser convertido ao Cristo verdadeiro, né? O Cristo ressuscitado. E neste momento vamos trazer para você, conforme prometido no último vídeo, o título é A Graça, o Evangelho Eterno. Eterno. Tem princípio? Não teve princípio? Quando começou? Até onde vai? É uma honra para mim estar mais uma vez falando com você e recebo que você utilize este tema também para compartilhar com seus contatos. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Muito bem, esse estudo tem o propósito de apresentar evidências dentro do Evangelho, evidências bíblicas, de que o Evangelho da Graça, ministrado pelo apóstolo Paulo em 14 epístolas ou cartas, ele foi ensinado e exposto ao mundo de sua época, na época de Paulo, mas de todas as épocas. A graça não foi ministrada apenas nos tempos de Paulo. Não. A graça começou antes da fundação do mundo. O que é verdade? É verdade. A graça começou no coração de Deus, na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Ah, você tem evidência disso? Tenho. Tem pregadores bíblicos por aí dizendo que a graça... Pregadores da graça, hein? Pregadores da graça. Afirmando que o Evangelho da Graça de Paulo era só para aqueles que viveram no tempo de Paulo. Paulo pregava para as pessoas daquele tempo. Quando ele morreu, acabou a graça. Olha, que absurdo, hein? Veja os pontos a seguir que são 4 pontos que eu vou apresentar para você agora. Primeiro, anote aí, bom, depois precisar da apostila eu te mando. A graça nos foi ensinada antes da fundação do mundo. Antes de ter sido encomendada a Paulo para os gentios do seu tempo e de nós, que estamos aqui hoje participando de carne e sangue, filhos de Deus, esta graça foi pregada para nós, quando estávamos somente em espírito lá na eternidade. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1, 9 a 11. Ah, mas como é que eu vou acreditar em Paulo? Porque foi o único que esteve no terceiro céu. Pedro não esteve no terceiro céu, Tiago, João, nenhum discípulo de Jesus de Nazaré, nenhum ser humano deste mundo, além de Paulo, esteve no terceiro céu. Então veja o que ele nos diz lá em 2 Timóteo 1, 9 a 11. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme a nossas obras, senão segundo o seu propósito de Deus. E, número 1, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quer repetir? A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Mas que, número 2, agora foi manifestada pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem? Jesus de Nazaré, o qual tirou a morte e sacou à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. O que Jesus de Nazaré fez? Tirou a morte da terra, tirou o pecado da terra, tirou a condenação da terra, tirou o diabo da terra, tirou a lei de Moisés da terra, com a sua morte. E número 3, Paulo diz, do qual eu fui constituído pregador
apóstolo e mestre dos gentios. Que conversa é essa de que a graça acabou nos tempos de Paulo? Ela não começou nos tempos de Paulo, ela começou antes da fundação do mundo. Só que ela estava oculta em mistério para todos, para toda a humanidade. Paulo foi o primeiro cristão. Paulo foi o primeiro homem em graça na história da humanidade. Veja só que tremendo é isso. Então, repetindo, número 1, a graça nos foi dada por Cristo antes dos tempos dos séculos, se você preferir, antes da fundação do mundo. Antes de existir o vento, antes de existir o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, a água, a graça já existia no coração de Deus. Número 2, Cristo, ou Deus, mesma pessoa, se manifestou em Jesus de Nazaré para manifestar nossa vida e imortalidade, para trazer isso para nós. E número 3, Paulo foi constituído pregador, apóstolo e mestre do Evangelho da Graça neste tempo presente, 2000 anos atrás, depois da cruz. Ele foi chamado para levar o Evangelho da Graça escrito, porque estava oculto em mistério, de Romanos a Hebreus, para todas as nações. Todas as nações, não as pessoas do seu tempo apenas. Paulo pregou lá para os coríntios, para os tessalonicenses, para os árabes que estavam naquele tempo, para os hebreus, para quem mais? Qualquer povo que você quiser, os macedônios. E depois Paulo morreu, pronto, acabou-se a pregação da graça. É verdade, acabou por 2000 anos, mas não é isso não. No nosso tempo, no tempo de cada um de nós, no tempo desses pregadores que ficam ensinando mentira, eles começaram a pregar graça também. Eles começaram a pregar graça. E hoje estão dizendo que a graça foi pregada no tempo do apóstolo Paulo. Que é isso? Ponto 2. A graça é para todas as nações. Diga, todas as nações. Onde é que está isso? Romanos 1,5. E por quem recebemos, disse Paulo, a graça e o apostolado para obediência à fé. Que fé? A fé da graça. A fé do Evangelho da Graça. Em todas as nações, por amor de seu nome. No tempo de Paulo tinha brasileiro? Não. Hoje o Brasil é uma nação. Se Paulo tivesse parado com a graça lá naquele tempo, hoje os brasileiros não teriam acesso à graça. Os norte-americanos estavam no tempo de Paulo? Os mexicanos haviam no tempo de Paulo? O que é isso, abençoado? Os africanos existiam no tempo de Paulo como nação? Havia Nigéria, havia África do Sul, havia Alemanha, Rússia? Claro que não. E aqui está dizendo que o Evangelho da Graça tem que ser pregado a todas as nações para a obediência à fé. Será que isso vai acontecer? Já está acontecendo. Estamos aqui falando para a Rússia nesse momento, se for preciso. Pelo menos para Portugal, tenho certeza que estamos falando, porque é o nosso idioma. No tempo de Paulo não haviam todas as nações abençoadas. O que havia eram povos. Judeus e gentios. Muitas vezes os judeus, havia os judeus e os gentios. Gentios eram considerados gentalha, né? Gentalha, gentinha para os judeus. Mas os gentios, na Bíblia, muitas vezes em 1 Coríntios 10:32, por exemplo, Paulo fala de judeu e grego, porque os povos daquele tempo eram resumidos entre judeus e os demais povos, gentios. Né? Em Romanos 1,14, por exemplo, Paulo fala de gregos e bárbaros. Então eram essas as referências aos povos daquele tempo. Não havia nações, como nós conhecemos hoje. Ponto 3. A graça é o evangelho eterno. O que é uma coisa eterna? Não tem fim. Em Romanos 16, 25 e 26, o apóstolo Paulo diz assim: e ao que pode confirmar-vos segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos. Está falando do quê? Do Evangelho da Graça. A graça estava oculta em mistério antes dos tempos eternos. E ela foi manifestada depois a Paulo no terceiro céu, quando quis Deus que ela chegasse até todos nós.
mas que agora foi manifestado e que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se deu a conhecer a todas as gentes. É Paulo que está dizendo aí. A todos os povos do seu tempo e do nosso tempo também, para obedecerem à fé. Ou você acha que Deus só queria que quem obedecesse à fé fosse os povos do tempo de Paulo? Claro que não, abençoado. Deus tem um propósito para com todos os seus filhos, de todas as épocas, de todos os tempos. Ah, mas Isaías não conheceu a graça. Ah, mas Abraão não conheceu a graça. É claro que conheceu. Quando todos eles eram filhos de Deus, estavam lá vivendo antes da fundação do mundo. Só que quando eles vieram aqui participar de carne e sangue antes da cruz, não havia graça naquele tempo. E a mente de Cristo estava oculta para eles. Não havia ainda isso. Eles tinham que obedecer à lei. E na lei a graça estava obscurecida. O que havia lá era um ministério de morte. Colossenses 1, 26 a 28. A graça é o evangelho eterno. Colossenses 1, 26 a 28. O mistério que esteve oculto desde os séculos e eras, mas que agora foi manifestado a seus santos. Santos de quem? De Deus, de Cristo. A quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que gentios? Do tempo de Paulo só? Claro que não. Os gentios de hoje, tanto é verdade que a minha mente está renovada e eu não vivi no tempo de Paulo. Ora. Que é Cristo em vós, a esperança de glória. O que quer dizer isso? Cristo está em mim e em você, eleito de Deus, para que nós tenhamos a esperança da glorificação dos nossos corpos, porque as nossas mentes já estão glorificadas. A minha mente está transformada, a minha mente não aceita mais religião. Acabou religião para mim, tenho certeza que para você também. A quem anunciamos, continuando, a quem anunciamos, admoestando a todo homem que viveu no tempo de Paulo? Não, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Que sabedoria de Deus, a graça, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Qual é o propósito do Evangelho da Graça? Apresentar você, abençoado, abençoada que me escuta, que me vê, apresentar você perfeito em Cristo Jesus. Tá de brincadeira. Perfeito eu sou um cara falho pra caramba. Estamos falando da perfeição do teu espírito, porque você é um eleito. Você é um chamado para viver no Evangelho da Graça. Abba Pai. Finalmente, ponto 4. A graça é a eterna consolação de Deus. Para que serve a graça? 2 Tessalonicenses 2:16. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus nosso Pai, o qual nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança por graça. O Evangelho da Graça tem a finalidade de te levar a reinar em vida hoje, não só no tempo de Paulo, hoje, através da graça, você tem boa esperança. Esperança do quê? Da transformação do teu corpo, do crescimento da tua mente. Essa é a tua esperança e a minha também. E nós hoje estamos reinando em vida por aqui. Recapitulando rapidinho, a graça é o Evangelho eterno. Conversa fiada essa história de que a graça foi apenas para aquelas pessoas do tempo de Paulo. Isso é mentira. Isso é uma doutrina pior do que a doutrina do sistema religioso. Pior. Número 1, a graça nos foi ensinada antes da fundação do mundo e encomendada depois a Paulo. Número 2, a graça é para todas as nações. Todas as nações. Daquele tempo e de hoje. Número 3, a graça é o Evangelho eterno. Começou no coração de Deus, junto com Deus, e depois foi manifestada para todos nós, os seus filhos, até quando Deus quiser. Evangelho eterno. E número 4, a graça é a eterna consolação de Deus. O que quer dizer consolação? Repouso em nossa mente, conforto mental e espiritual. A graça é para isso. Para levar você a tomar boas decisões, para levar você a reinar em vida, para levar você a ser feliz em qualquer circunstância. Gostou? Eu tenho certeza que sim. Não tem palavra melhor nesse mundo para se apresentar.
Essa é a palavra mais fantástica que muita gente está deixando de lado. Hoje muitas pessoas estão discutindo política, estão discutindo filosofias, estão discutindo quem vai ser o próximo presidente, estão discutindo coisas humanas, né? Tanta gente querendo que o homem é tão importante, o ser humano é tão importante. O mais importante é o Filho de Deus, tendo a mente tranquila, renovada por esta palavra que eu acabei de passar para você, e não é minha, né? Pode perceber aí que no final de cada vídeo tem ali de onde nós extraímos estas informações. Há um apostolado, que veio com um apóstolo, cujo nome se encontra ao final de cada um desses vídeos. Todos os 100 e tantos vídeos que estão aí no canal, tem sempre uma informação de onde nós retiramos essas informações. Ah, foi da Bíblia, foi do Evangelho? Sim. Mas há 25 anos atrás eu também não sabia o que era isso. Assim como você, talvez, eu também não sabia o que era isso. Mas agora não só sei, mas não é um conhecimento que vai ficar só comigo, é um conhecimento que tem que ser levado até você. Eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com você. Espero que você compartilhe estas informações com seus amigos, familiares, colegas, redes sociais. Pode pegar esse vídeo e botar nas redes sociais, fique à vontade, tá bom? Até o próximo vídeo, onde nós seguimos esclarecendo, defendendo a fé. Não apenas fazer a palavra correr, mas defendendo o Evangelho. Estamos em defesa do Evangelho diante de tantos mentirosos que estão por aí ensinando o que não convém. Até o próximo vídeo. Estou muito feliz de estar contigo e declaro que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia, cada dia vivendo intensamente, com a mente aberta e renovada para Deus. Até muito breve. Abençoado com todas as bênçãos.